Eu vi hoje um post, foi até da Marina Baiana, falando do tarô, que eu achei muito interessante, né? Todo mundo pode aprender a jogar tarô, mas nem todo mundo tem o perfil ideal para se tornar uma taróloga. E a mesma coisa eu diria da astrologia. Todo mundo pode aprender a astrologia kármica. Se você tiver determinação, se você tiver vontade, se você tiver gosto, né, pelo assunto, se você realmente gostar, se interessar, aprender não é nenhum bicho de sete cabeças. Qualquer pessoa que deseje aprender astrologia kármica pode aprender, vai estudar e vai aprender. Mas será que ela tem o perfil para ser uma astróloga, para atender pessoas, para lidar com a emoção? Será que ela tem a sutileza para lidar com a emoção do outro, para saber aconselhar? Então, em vez do signo solar, em vez de olhar apenas o signo solar para determinar se a pessoa tem ou não, né, um perfil de astróloga kármica, a gente tem que olhar outras coisas. Por exemplo, a astrologia kármica é um assunto muito complexo, muito profundo, né? Complexo no sentido de que nós mergulhamos profundamente em um mapa, numa história, e sempre começa com o da própria pessoa. Quem começa a estudar astrologia kármica começa estudando o seu próprio mapa. Ela conhecendo as suas próprias camadas, as suas próprias dificuldades, as soluções para os seus próprios problemas, ela vai aprendendo a fazer isso também, né, para aconselhar outras pessoas, né? Então, é preciso ter uma necessidade de busca do autoconhecimento. Porque, como nós vamos mergulhar em assuntos profundos, se a pessoa não gosta de estudar nada de forma profunda, se ela não gosta de sentar e ler um livro até o final, se ela se distrai com muita facilidade, se ela não tem foco, se ela não tem essa determinação para mergulhar a fundo, tanto no estudo quanto depois no mapa, isso vai dificultar ela se tornar uma astróloga kármica. Por quê? Porque essa é uma análise que precisa ter foco, precisa ter profundidade, que precisa ter condições e maturidade emocional para mergulhar a fundo naquele assunto, para conseguir ajudar outras pessoas, né? Tanto mergulhar no seu mapa quanto no das outras pessoas. Então, não é uma questão de inteligência. Inteligência todo mundo tem. Inteligência todo mundo desenvolve. A intuição é uma coisa que também ajuda, mas se a pessoa não pode dizer assim, então se eu não consigo. Intuição também todo mundo tem, mas umas pessoas afloram mais ou ouvem mais a sua intuição do que outras. Se ela tiver mais ligada com a sua intuição, sim, ela vai conseguir, digamos assim, elaborar melhor os assuntos e se ligar, inclusive, nos insights que o próprio plano espiritual nos dá enquanto nós estamos fazendo uma leitura. Mas isso também não é o essencial. É mais importante que ela tenha esse desejo de estudar, de esmiuçar aquela questão, aqueles assuntos, que não tenha problemas de mergulhar a fundo em assuntos que são delicados. Por quê? Porque tem pessoas, sim, que elas têm dificuldade de se aprofundar nos assuntos, de se aprofundar em questões emocionais. E a maioria dos nossos problemas tem fundo emocional. Então, se a pessoa tem dificuldade de lidar, de falar, né, de expressar emoções, isso sim pode ser um empecilho nesse caminho. Só que isso também pode ser mudado, isso também pode ser trabalhado. Às vezes é um bloqueio que a pessoa tem e ela precisa desbloquear isso justamente para poder mergulhar no autoconhecimento, mergulhar, né, na sua própria história, entender melhor quem ela é, o que ela veio fazer nesse planeta, o que ela está fazendo da sua vida, entender melhor as suas questões emocionais, entender melhor a sua própria psique, porque para ajudar outras pessoas com as questões emocionais dos outros, entender a psique das outras pessoas, você também tem que saber entender a sua. Então, isso é mais importante. E não perca lives todas as terças e quintas às 18 horas aqui nas minhas redes.